Tivemos a notícia logo cedo de mais uma vítima do coronavírus, o ex-deputado estadual Vítor Sapienza. Vítor Sapienza não se candidatou na última eleição, já estava com 86 anos e acabou sendo alcançado por esse vírus que para ele foi mortal. Ele receberia todas as honras como deputado que foi, com velório na Assembleia Legislativa, não fossem esses tempos de coronavírus. Vítor Sapienza era agente fiscal de rendas, de profissão, e cumpriu vários mandatos na Assembleia Legislativa de São Paulo. Vítima do coronavírus, faleceu Vítor Sapienza. Eu tenho aqui uma informação interessante, que eu acho que é uma coisa legal que poderia ser estendida a outros estados, é que por iniciativa do governo aqui do Distrito Federal e com a ajuda aqui da Embaixada da China no Brasil, aconteceu ontem uma videoconferência de médicos de Wuhan, lá da província do epicentro do coronavírus, com os médicos que estão na linha de frente do tratamento a doentes de coronavírus aqui no Distrito Federal. Foi muito interessante a videoconferência em que os médicos locais tiraram dúvidas, os de lá anteciparam problemas, vocês vão ter que enfrentar isso, aquilo. Enfim, foi uma troca de experiências muito legal, mais do que uma troca de experiência, foi uma transferência de experiências para os médicos aqui de Brasília, que numa iniciativa que com toda certeza os chineses o farão com estados que precisarem ou que tiverem interesse nisso. Bem, o ministro Mandetta ontem, naquela coletiva de todos os dias, deu uma declaração que está chamando muita atenção, porque ele fala sobre ação de tráfico em comunidades e sobre como o Estado, na opinião dele, vai ter que agir no meio dessa pandemia do coronavírus. A palavra do ministro Mandetta. Hoje nós começamos a primeiro plano de manejo, e eu não vou falar em qual comunidade será, mas começamos o primeiro para fazer um teste piloto, porque ali você tem que entender a cultura, a dinâmica. Ali a gente tem que entender que são áreas que muitas vezes o Estado está ausente, que quem manda é o tráfico, quem manda é a milícia. Como que a gente constrói essa ponte em nome da vida, e a saúde dialoga sim com o tráfico, com a milícia, porque eles também são seres humanos e eles também precisam colaborar, ajudar. Nesse momento, quando a gente faz esse tipo de colocação, a gente deixa claro que todo mundo vai ajudar, todo mundo está fazendo sua parte. Pois que é. Horror. Mas é uma verdade, né? Pois São seres humanos. Mas não pode admitir que vai negociar com tráfico e milícia, né, Zé Paulo? Aí não dá, né? Eu acho que é a mesma coisa aquela história lá, quando o Papa vem para o Rio de Janeiro, vamos fazer um acordo de paz aí com o tráfico, vamos fazer um acordo em presídio para não ter rebelião. Você está dizendo que não deve dar cloroquina para o traficante? Não, mas é assim, não sei se vocês já viram, eu já vi. Mais de uma mensagem, mais de um vídeo mostrando que em algumas favelas do Rio de Janeiro, que sabe que o Rio de Janeiro acabou com esse problema de favela, né? Eles mudaram de nome para comunidade. E assim, nas comunidades ou nas favelas do Rio de Janeiro, em várias delas, são os traficantes que ficam botando ordem, colocando todo mundo para dentro de casa, né? Inclusive em carros de som, ameaçando bater. Botar o pé lá de fora, toma porrada e tal. Nesse nível de linguagem que eles fazem, usam e contribuem à sua maneira. Eu acho que é exatamente isso a que o ministro se referia, se contribui à sua maneira para o isolamento ou o distanciamento social. Mas é o fim da picada um ministro de Estado concordar sobre da necessidade ou até recomendar um entendimento com o mundo do crime no combate ao coronavírus. Eu acho que esse é o papel que tinha que ser do Estado, né, Thaís? Pois é, se pressupõe que o Estado reconhece e de alguma forma convive com isso, não é, Cláudio? Né? Alguma coisa boa nessa história toda é acabar com uma boa dose de demagogia com a qual a gente convive há muito tempo. Aqui em São Paulo, por exemplo, a gente se lembra bem quando uma delegada importante da Polícia Civil aqui de São Paulo foi gravada dizendo, olha, tem endereço em que a polícia não entra. Não entra. Em São Paulo. Não é só no Rio de Janeiro. Em São Paulo. Em que
Os governadores dizem, não, aqui não há lugar onde a sola da bota da PM não pise. Tem? Tem sim, claro que tem. Tanto tem que agora está provado. Ainda não tem atendimento em Paraisópolis aqui, na favela que fica ao lado do Palácio dos Bandeirantes. E é bom a gente lembrar, né, que de todos os países que estão enfrentando o coronavírus, essa condição peculiar de favela é nossa. Né? Então... E a Alemanha não tem, França não tem, Itália não tem. Não se sabe, a gente não tem experiência de outro país para entender como é que esse vírus vai se propagar ou não nesses lugares. A Associação de Moradores de Paraisópolis... A Índia tem um problema que é bem maior do que o nosso. A gente tem lá uma favela de 1 milhão de habitantes. A Associação de Moradores de Paraisópolis, na Zona Sul, contratou uma equipe médica. Porque não tem gente da prefeitura para atender aqui. Vamos voltar no tempo um pouquinho. Não sei se, acho que foi no Natal do ano passado, quando uma equipe da AMA, Assistência Médica Ambulatorial, que atende a região de Paraisópolis, foi sequestrada para atender um traficante machucado. Vocês se lembram? Que um médico e uma enfermeira desapareceram por 24 horas e depois foram soltos aqui no Morumbi. Foram sequestrados, atenderam o traficante e depois foram soltos. Se isso não é o tráfico mandar numa favela que fica a 2 quilômetros do Palácio dos Bandeirantes, eu não sei o que é. Agora, eu não acho que o ministro tem de vir a público e falar assim, não, veja bem, tá tudo... Não tá tudo sob controle. Nunca esteve tudo sob controle. Agora o que está acontecendo é o seguinte, a gente precisava controlar e não controla. E aí, finge que está controlando ou diz a verdade? Eu acho que ele tem de dizer a verdade. E aí, quem é responsável por isso? Aqui em São Paulo, o governador João Dória, nos outros estados, governadores e prefeitos, que deem seus pulos para fazer a coisa funcionar. E daqui a algum outro momento na história, não permitirem mais que mafiosos, traficantes tenham controles de áreas, por exemplo, que fiquem a 2 quilômetros do gabinete de onde eles trabalham e ficam dando ordens, dizendo que fazem assim, não fazem assim e não fazem assado. Tem uma bela dose de hipocrisia nisso que está sendo jogada na nossa cara agora. Aliás, eu lembrei de você, Rafael, eu estava ali correndo a timeline vendo várias declarações de políticos de todos os lados, cores, enfim... E o que tem de gente preocupado com o pobre agora, né? Que coisa! Tá todo mundo, nossa. Nossa, os mais... Não os que pobres. Gente, é claro, a gente declara, mas é que nunca ninguém deu bola, não é? De repente... Agora, é a onda de solidariedade também se abatendo sobre o nosso mundo político, né, Cláudio? Pois enfim, aquela demagogia de sempre, né? Os políticos se aproveitando dessa situação de todas as maneiras, em todos os níveis, diga-se de passagem, do vereador ao presidente. Mas essa coisa eu achei absolutamente inapropriado, inaceitável mesmo, que o ministro de Estado da Saúde meio que estenda a mão ao tráfico de drogas a pretexto do combate ao coronavírus. Ora, se há nas favelas do Rio de Janeiro, certamente em outras favelas em outros estados, traficantes que estão colaborando com isso, colaborando com as ações de isolamento para que a epidemia não se espalhe mais naquela favela específica, eles não vão se opor a nenhuma ação do Estado na favela de combate ao coronavírus, né? Se o Estado se fizer presente, isso se dá, como disse o ministro, que olha, a ausência do Estado, etc. Mas se o Estado se fizer presente num momento como este, certamente os agentes do Estado, e eu me refiro ao pessoal da área de saúde sobretudo, essas pessoas não vão ser recebidas a bala pelos traficantes, muito pelo contrário, vão ser recebidas, vão poder trabalhar até com a proteção deles.